Lá estava eu, dirigindo o carro pela via expressa, quando de repente o local virou um pandemônio. Carros indo em todas as direções e nenhum deles tinha motorista. Foi uma loucura. Acho que temos uma invasão de seres do espaço. O que acontece de fato? Um sonho? Um pesadelo? Ou talvez até um filme religioso de ficção? Está escrito. Com George Vanderman. Apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, o segredo do arrebatamento. Esta vívida descrição na abertura do programa de hoje foi tirada do livro A Agonia do Planeta Terra, o livro de Hal Lindsey sobre o arrebatamento e a crise final da Terra. O arrebatamento, explica Lindsey, é a vinda repentina, silenciosa e invisível de Jesus para levar os santos deste mundo. Aí seguem-se 7 anos dentro dos portões de pérola do céu, após os quais Jesus voltará aqui para derrotar o anticristo em um duelo na Batalha de Armagedon. Um cenário bastante intrigante. Não me admira os cristãos em toda parte se empolgarem a respeito. Você deve ter visto adesivos dizendo: alerta, motorista será arrebatado a qualquer momento. Ou, se eu for arrebatado, assuma o volante. Acontecerá muito em breve, os arrebatamentistas acreditam. Eles apontam para o estabelecimento de Israel como nação em 1948 e relembram o que Jesus disse: esta geração, de modo algum, passará até que todas estas coisas estejam cumpridas. Os arrebatamentistas calculam que uma geração é igual a 40 anos, por aí. Por isso, o fim deveria ter sido por volta de 1988. Mas espere, o arrebatamento secreto já venceu. Devia ter ocorrido por volta de 1981, lançando 7 anos de tribulação na Terra. Depois disso, Cristo deveria voltar de novo aqui para esta terra com seus santos em 1988. Isso é o que muitos arrebatamentistas ensinavam em 1970. Bem, você pode imaginar como se sentiram milhões deles quando Cristo não veio para levá-los para o céu em 1981. O jornal Chicago Sun-Times informou que 50 membros da Fundação Farol do Evangelho de Tucson deixaram seus empregos e venderam suas propriedades para aguardar o arrebatamento de 28 de junho de 1981. Um dos membros, um jovem médico, declarou: eu nunca tinha sentido tanta paz, tanta alegria. Até agora, Cristo ainda não retornou para o seu povo, de modo que o arrebatamento teve que ser remarcado. Mas ainda vai ocorrer a qualquer momento, eles nos dizem. A qualquer momento, Jesus virá e levará o seu povo. Amigo, muitos cristãos creem nisso de todo o coração. E outros cristãos, igualmente sinceros, acham que os arrebatamentistas estão redondamente enganados. Como podemos saber a verdade? Não é melhor voltarmos às nossas Bíblias de novo para descobrir? Primeiro, nós descobriremos que a palavra arrebatamento não consta na Bíblia. Ela vem do latim e significa levar repentinamente, ser levado embora quando Jesus retornar. A palavra arrebatamento está incluída na Bíblia em 1 aos Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, daqui saiu a palavra arrebatamento, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Imagine que maravilha será ouvir o grito de alegria de Jesus quando ele descer do céu para nos levar para lá e ouvir o potente som da trombeta de Deus. A vinda de Cristo por seu povo será o evento vocal mais espetacular de todos os tempos. Bem, com todos os gritos e trombetas, você irá se perguntar quão secreto o arrebatamento poderá ser.
Talvez não seja de fato nenhum segredo. Evidentemente não. E pensando bem nisso, por que Jesus precisaria chegar de surpresa do céu? Seria bem mais apropriado para nosso rei chegar triunfantemente através das nuvens e nos chamar para o lar. De fato, é o que a Bíblia ensina. Muitos arrebatamentistas se surpreendem ao descobrir que a Bíblia nunca diz que Cristo virá num piscar de olhos. 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz: todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como vê, a mudança de nosso corpo mortal para imortal ocorrerá instantaneamente. Mas a vinda de Cristo em si será ruidosa e longa o bastante para trombetas soarem. Note as palavras do próprio Jesus naquele maravilhoso capítulo sobre a segunda vinda, Mateus 24, versículos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Todos na terra, salvos ou perdidos, saberão quando Jesus voltar para ajuntar os seus escolhidos. Agora a Bíblia diz que Cristo virá inesperadamente como um ladrão na noite. Mas isso significa que o mundo não notará quando estiver acontecendo? É claro que vocês se lembram de Pearl Harbor naquela fatídica manhã de 7 de dezembro de 1941. Apesar de a inteligência americana ter alertado sobre um iminente ataque japonês, eles foram apanhados desprevenidos. Mas quando aqueles bombardeiros surgiram no céu, todos podiam ouvir o que estava acontecendo. Assim será na volta de Jesus. A despeito do alerta em todo o mundo, os não salvos serão apanhados de surpresa. Mas eles certamente saberão da presença de Cristo. Ora, o que acontecerá àqueles que não estiverem prontos para encontrar Jesus? Eles terão outra oportunidade de se arrepender? Isso é o que os arrebatamentistas ensinam. Mas isso nos traz uma pergunta perturbadora. E se a ideia da segunda chance for falsa? E se a oportunidade humana terminar com a vinda de Cristo? Vamos ver o que a Bíblia diz, Lucas 17 desta vez, versículos 26 e 27. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Vocês sabem como foi nos dias de Noé. Os negócios prosseguiam até que aquela surpresa fatal veio do céu. Todos os que ignoraram o alerta de Deus perderam sua vida. Lucas 17, versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Após a vinda de Cristo, cadáveres ficarão espalhados por toda a terra. Sim, Jesus disse que alguns seriam levados e alguns seriam deixados, mas os deixados aqui estarão mortos. Lucas 17 descreve isto, versículos 34 e 37. Estarão dois numa cama, um será tomado e o outro deixado. Onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Portanto, todos os que estiverem prontos para encontrar Jesus serão levados para o céu. Todos os não preparados permanecerão aqui, mortos, e tragicamente deixados sobre a terra para os abutres consumirem, sem uma segunda chance. Você está começando a ver o perigo deste ensinamento do arrebatamento, por mais sinceras que sejam as pessoas que creem nisso? Se nossos amigos e parentes não salvos não se decidirem antes da vinda de Cristo, eles jamais poderão ser salvos. Segundo a palavra de Deus, eis agora o dia da salvação. Temos repetido isto inúmeras vezes. Como pode ver, o arrebatamento secreto não consta nas Escrituras. É um mito medieval, uma invenção da Contra-Reforma no século XVI, a qual estudamos em nosso último programa. Estudiosos protestantes durante a época da Reforma criam que a volta de Cristo para o seu povo seria tudo menos secreta. De fato, uma profecia no Velho Testamento, no livro de Daniel, os convencera disso. Daremos uma olhada nesta profecia dentro de instantes, mas primeiro quero me certificar de que você peça um exemplar de nosso novo livro Armagedon, a Última Guerra.
Ele contém a mensagem de hoje e todas as outras desta série de programas que você possa ter perdido. Voltemos para o estudo de Daniel. Vamos para o capítulo 2. Encontramos aqui um sonho que Deus deu a um antigo monarca. Observe o fascinante drama em seu desenrolar. O rei Nabucodonosor da Babilônia, à época, 600 anos antes de Cristo. O herói da ocasião, Daniel, outra vez, aquele adolescente cativo da terra de Judá, agora promovido à corte real. Agora, Deus queria chamar a atenção do orgulhoso rei. Assim, ele deu a Nabucodonosor um sonho certa noite, só que o fez esquecer a mensagem quando o dia amanheceu. O rei lembrava-se apenas que o que quer que tivesse sonhado era mesmo espetacular, muito importante. Desesperadamente, Nabucodonosor exigiu que seus conselheiros videntes lhe dissessem o sonho que ele esquecera e sua interpretação. Como vê, eles deveriam saber, mas como não conseguiram, ele condenou todos eles à morte. E como o rei não sabia a exata diferença entre um vidente e um profeta, Daniel foi colocado com os outros para ser executado. Sua vida estava em jogo. Daniel pediu uma audiência com o rei. Ele pediu um tempo para orar a seu Deus, prometendo retornar com o sonho e a sua interpretação, seu significado. O rei concordou. E Deus falhou com Daniel de modo algum. Numa visão noturna, ele revelou a seu jovem profeta o que o rei havia sonhado e o significado. Bem, na manhã seguinte, Daniel rumou depressa para o palácio onde o rei estava aguardando ansiosamente. Conseguiria aquele despretensioso jovem cativo fazer o que seus conselheiros não tinham conseguido? Bem, vamos pegar a história no versículo 31 de Daniel 2. Ouça com o rei o que Daniel cita que ele havia sonhado. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Atentamente, o rei olha a nobre face do jovem mensageiro de Deus, enquanto ele continua nos versículos 32 e 33. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Bem, totalmente sem palavras, Nabucodonosor, o orgulhoso monarca do poderoso império da Babilônia, encara deslumbrado Daniel. Este humilde servo do Deus Celeste está relatando com incrível precisão o sonho que havia fugido em sua memória. Daniel prossegue, versículos 34 e 35. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. O rei reviveu a incrível cena. Ele viu a majestosa imagem com a cabeça de ouro reluzente, seu peito de prata polida. Ele viu de novo o corpo e os quadris de bronze derretido, as pernas de ferro maciço e, o mais estranho de tudo, a mistura de ferro e barro da qual eram formados os pés. Mas por que o ouro foi substituído por prata e a prata por bronze? Qual era o significado da enorme pedra que havia derrubado a estátua? Daniel iria dizer a ele. Assim, vindo para a borda de seu trono, o monarca aguardava ofegante agora, enquanto Daniel se preparava para interpretar. E agora o momento que ele estava esperando, versículos 37 e 38. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Que lisonjeiro! Nabucodonosor deve ter imaginado lisonjeiro e adequado o seu reinado ser representado pela cabeça de ouro. Afinal, os historiadores já não chamavam a Babilônia de reino de ouro? Mas aí seguiram-se algumas notícias ruins para a Babilônia. Nabucodonosor ergueu suas sobrancelhas reais enquanto Daniel revelava o versículo 39. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. O quê? Seu reino ia chegar ao fim?
A Babilônia seria sucedida por uma potência inferior a ela? Sim, a Babilônia não iria durar para sempre. Era apenas o primeiro de uma série de reinos que se sucederiam um sobre as ruínas do outro. Ciro, o persa, iria conquistar a Babilônia ainda nos dias de Daniel. Aconteceu durante as festas de Belsazar. Lembra-se dos escritos na parede? A monarquia dupla dos medos e dos persas, representada pelos 2 braços de prata da estátua, reinou por 2 séculos. Hoje jaz em ruínas, pois a profecia havia decretado no versículo 39, como vemos. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Este foi o reino de bronze da Grécia, liderado por Alexandre o Grande. Este ambicioso líder culminou suas fulgurantes conquistas na Batalha de Arbela, 331 anos antes de Cristo. Na inacreditável idade de 25 anos, ele reinou como mestre e soberano de todos. Mas 7 anos depois, ele morria. Quão rapidamente esmaece a glória terrena. Aí veio o 4º reino de ferro, que era Roma, a monarquia de ferro da história. Nos dias desse império, Jesus viveu e morreu. Os soldados romanos oficiaram a crucificação e um selo romano, você se lembra, lacrou o seu túmulo. 1, 2, 3, 4. 4 impérios mundiais. E você não acredita que se houve 4, pode ter havido também um 5º surgindo das ruínas do 4º? Mas não, a predição divina afirma no versículo 41. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será isso um reino dividido. Uma coisa nova aqui, uma mudança iria ocorrer, uma divisão. E isso ocorreu? Sim, durante o 4º e 5º séculos, várias nações emergiram dentro das fronteiras de Roma Ocidental. O poderoso império dos Césares desintegrou-se perante o riso dos bárbaros. E em seu lugar vemos as conhecidas nações de hoje. Alemanha, França, Suíça, Portugal, Inglaterra, Espanha, Itália. Eu lhe pergunto, poderia a sabedoria humana predizer o futuro com tanta precisão? Não. O cumprimento da profecia bíblica confirma a palavra de Deus como divina. Mas agora, chegamos ao versículo 43. Isto é o que estávamos esperando. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. O que você pensa disso? 7 palavras que destroem a conquista do mundo. Eles não se ligarão um ao outro. A Europa jamais se ligará sob um só governo, de acordo com a palavra da profecia. Notamos um padrão interessante na história mundial. Nabucodonosor não teve dificuldade em reinar no mundo, assim como Ciro, Alexandre ou os Césares. Mas aí tudo mudou. Desde os dias do Império Romano, a história tem sido como um disco quebrado. Ela conta a história de todos os ditadores com uma persistente palavra: derrota, derrota, derrota. Essa única palavra nos conta a história de Carlos Magno, Luís XIV, Napoleão, Kaiser Wilhelm, Hitler e todos os ditadores visionários que possam se seguir, e por trás disso tudo há uma fortíssima profecia. Napoleão parecia ser o super-homem do destino. Em 1799 ele dominou a França e decidiu unificar os segmentos restantes do Império na Europa. Mas você se lembra como Deus usou o Duque de Wellington para cumprir dramaticamente Daniel 2 em Waterloo. Quando a ideia de Napoleão de um império mundial ruiu, um século se passou. Aí o Kaiser Wilhelm saiu com a mesma ideia em 1914. E todos nós sabemos o fim dessa história. E apesar da notícia do recente desastre espalhar-se por todas as frentes, um cabo da ativa do exército alemão em ruínas deu entrada num hospital. Nada parecia estar errado com ele, mas ele demonstrava estar tão arrasado que o hospital o colocou em um quarto. Aí esse orgulhoso soldado virou o rosto para a parede e recusou-se a admitir a derrota da Alemanha. 2 dias depois, Adolf Hitler levantou-se daquele leito e deixou o hospital com um desejo febril de colocar o mundo sob a sua bandeira. E essa história também foi escrita nas cinzas, com o sangue e as lágrimas de milhões.
Hitler estava destinado ao fracasso através da palavra de Deus em Daniel, no 2º capítulo. Aquele que conhece o fim desde o princípio diz que os pedaços partidos do Império Romano jamais serão colados juntos. Líderes militares e agências pacifistas têm tentado isso, mas têm fracassado através das simples palavras, mas não se ligarão um ao outro. Qualquer tentativa de unificar a Europa não irá durar. E agora o clímax de tudo, o destino das nações, o seu destino e o meu, encontram-se nas palavras de Daniel 2,44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Não nos dias da Babilônia, da Pérsia, da Grécia ou de Roma, mas aqui mesmo nestes dias, nos dias destes reis, em nosso tempo, Deus estabelecerá o seu reino. E note que o reino vindouro de Cristo esmagará todos os outros reinos deste planeta. A vida terminará na terra sem uma segunda chance para o arrependimento. E não será um arrebatamento secreto, pois este grande clímax dos tempos será visto e ouvido por todos. Notícia maravilhosa, de fato. Isto não é sensacionalismo, nem especulação ousada ou fantasiosa sobre a profecia. Daniel, no 2º capítulo, nos traz a mensagem certa da palavra de Deus de que o próximo grande evento da história será a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo em poder e glória. Oh, amigo, você já se colocou do lado de Deus? Agora é a hora para fazer isso. Agora é o dia da salvação. O rei está vindo. E se a sua vinda não se encaixar em seus planos, então, por favor, eu lhe peço, mude os seus planos. Que Deus o ajude. Ouça agora os arautos do rei cantando Cristo está voltando. Quando aqui está meu Salvador, deixou-nos a promessa de que vai voltar. Quando aqui esteve o meu Salvador, deixou-nos a certeza de que há um lugar. Oh, coração, não se turbe, não deves duvidar, mesmo que ele demore, tu precisas confiar. É uma questão de fé, uma questão de amor. Cristo já está voltando. Cristo já está voltando. Oh, coração, não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, pois vou preparar-vos um lugar. Obrigado, arautos. Vamos orar. Querido Pai Celeste, mais uma vez te agradecemos por este convite. Quanto mais profundo sondamos, mais claro se torna o futuro e mais aprendemos que a nossa salvação depende de um relacionamento com teu amado Filho. Obrigado por Jesus e seu convite para aceitá-lo e a certeza de sua aguardada volta. Prepara-nos para esse dia, querido Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém.
O programa Está Escrito tem o prazer de lhe oferecer esta série de estudos sobre a Bíblia, que tem o objetivo de motivá-lo a conhecer a Deus e viver a paz que só Ele pode dar. Esses estudos irão ajudá-lo a descobrir o sentido da vida e eu tenho certeza que este curso vai fazer muito bem para você. E mais, é de graça. O conteúdo deste e dos demais programas da série Armagedon, A Última Guerra, está disponível em um livro. Se você tem interesse neste material, entre em contato conosco que o enviaremos a preço de custo. Escreva para Caixa Postal 1800, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Se preferir, ligue para 021-284-9090. Na próxima semana, nova era do planeta Terra. Vocês vão gostar. E chegou o momento de dizer até logo a todos. Mas lembrem-se, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De 22 a 24 de outubro, será realizado em Penedo, Rio de Janeiro, o 4º Encontro Nacional da Federação de Empresários, Executivos e Profissionais Liberais Adventistas do Brasil, que terá a presença do pastor Léo Ranzolin. Inscreva-se já. Para maiores informações, ligue para 021-284-9090. Muitas pessoas esperam o aparecimento de algum poder sobrenatural para transformar o caos e o desespero em amor e paz mundial. Mas as expectativas de uma nova era sempre fracassam. Porém, ainda resta uma esperança. Se você quer saber qual a única solução para o nosso mundo, assista ao Está Escrito da próxima semana apresentando a nova era do planeta Terra. Reúna sua família, convide seus amigos para o próximo domingo neste mesmo horário. Uma feliz semana para você. Em um duelo na Batalha de Armagedon. Um cenário bastante intrigante. Não me admira os cristãos em toda parte se empolgarem a respeito. Você deve ter visto adesivos dizendo: alerta, motorista será arrebatado a qualquer momento. Ou, se eu for arrebatado, assuma o volante. Acontecerá muito em breve, os arrebatamentistas acreditam. Eles apontam para o estabelecimento de Israel como nação em 1948 e relembram o que Jesus disse: esta geração, de modo algum, passará até que todas estas coisas estejam cumpridas. Os arrebatamentistas calculam que uma geração é igual a 40 anos, por aí. Por isso, o fim deveria ter sido por volta de 1988. Mas espere, o arrebatamento secreto já venceu. Devia ter ocorrido por volta de 1981, lançando 7 anos de tribulação na Terra. Depois disso, Cristo deveria voltar de novo aqui para esta terra com seus santos em 1988. Isso é o que muitos arrebatamentistas ensinavam em 1970. Bem, você pode imaginar como se sentiram milhões deles quando Cristo não veio para levá-los para o céu em 1981. O jornal Chicago Sun-Times informou que 50 membros da Fundação Farol do Evangelho de Tucson deixaram seus empregos e venderam suas propriedades para aguardar o arrebatamento. Lá estava eu, dirigindo o carro pela via expressa, quando de repente o local virou um pandemônio. Carros indo em todas as direções e nenhum deles tinha motorista. Foi uma loucura. Acho que temos uma invasão de seres do espaço. O que acontece de fato? Um sonho? Um pesadelo? Ou talvez até um filme religioso de ficção? Está Escrito. Com George Vanderman. Apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, o segredo do arrebatamento. Esta vívida descrição na abertura do programa de hoje foi tirada do livro A Agonia do Planeta Terra. O livro de Hal Lindsey sobre o arrebatamento e a crise final da Terra. O arrebatamento, explica Lindsey, é a vinda repentina, silenciosa e invisível de Jesus para levar os santos deste mundo. Aí seguem-se 7 anos dentro dos portões de pérola do céu, após os quais Jesus voltará aqui para derrotar o anticristo, de 28 de junho de 1981.
Um dos membros, um jovem médico, declarou: "Eu nunca tinha sentido tanta paz, tanta alegria." Até agora, Cristo ainda não retornou para o seu povo, de modo que o arrebatamento teve que ser remarcado. Mas ainda vai ocorrer a qualquer momento, eles nos dizem. A qualquer momento, Jesus virá e levará o seu povo. Amigo, muitos cristãos creem nisso de todo o coração. E outros cristãos, igualmente sinceros, acham que os arrebatamentistas estão redondamente enganados. Como podemos saber a verdade? Não é melhor voltarmos às nossas